Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei, sempre vai ser desse jeito. Não sei que hora que você vai assistir essa reflexão, mas essa aqui tá top, viu? Eu tô com um capítulo de Gênesis, capítulo 6, e o capítulo 6 trata um assunto muito interessante. Capítulo 6 e o versículo é o 8 ao 9. E ele vai narrar uma história, um assunto importante sobre a vida de Noé. Diz assim o texto: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Vou repetir. A Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Já pensou como que era a época em que Noé foi escolhido? Na época em que Noé ele tinha uma atenção de Deus. Como Noé caminhava, como Noé vivia, como Noé agia diante das pessoas e como era a sua vizinhança e como era o povoado da sua região, do bairro, da cidade, do seu tempo. As pessoas no dia de Noé eram tão más que Deus planejou algo tão eminente, assim, uma exterminação, uma limpeza eminente no meio do povo, um ato de julgamento, e esse ato de julgamento foi o mais completo e drástico, né? Já revelado nas Escrituras. Quando a gente lê o que Deus planejou para a raça humana, na época de Noé, Deus exterminou as pessoas que eram maldosas, as pessoas que tinham o coração mau, que tinham comportamentos maus, que tinham intenções más. Só que isso não levou um dia, não levou 2 dias, não levou 3 dias, não levou 1 mês, 2 meses, levou anos, levou tempos. Deus estava avisando pessoas, Deus estava falando com pessoas, Deus estava prometendo a pessoas e pessoas não estavam ouvindo Deus falar. Mas no meio de todo aquele tumulto em que Noé estava vivendo, no meio de toda, pensa, você mora do lado de um vizinho com o coração ruim, com a mente suja, com um comportamento perverso. Não era só adoração a outros ídolos, a outros deuses, melhor dizendo. Era comportamentos assim, difíceis até de relatar. Esse era o tipo de pessoas em que Noé estava convivendo. Mas uma coisa nós temos certeza: Noé não estava perdido no meio de um monte de gente perdida. Noé não estava perdido no meio de um monte de gente perdida. Deus, ele notou Noé. Ele viu o comportamento de Noé. Noé era reto. Noé era íntegro.
Noé era obediente, Noé era diferente no meio da multidão. Noé, eu ouvi essa palavra esses dias lá no podcast com a menina, eu não tinha prestado atenção ainda. Tem palavras que a gente já ouviu, mas não presta atenção, mas existe um momento que essas palavras ficam na nossa vida, né? E ela falou uma palavra que ficou: não seja iguais aos iguais. No meio dos iguais, seja a diferença. E essa palavra ficou no meu coração. E Noé, naquele momento, ele não era igual aos iguais, ele era diferente. Ele preferiu obedecer a Deus. Ele tinha escolhido viver a maneira mais justa, ou a maneira mais correta diante de Deus, apesar de todo o povo ao seu redor, como eu já disse aqui, de toda a circunvizinhança, de todo o povo que ele tinha ao alcance dos seus olhos, estava vivendo de maneira contrária. Mas pensa aqui comigo, como ser humano que somos, como homens e mulheres, né, que têm a oportunidade de assistir e ver essa reflexão, a gente pode aqui levar a nossa vida numa reflexão. Será que em algum tempo não pensou também, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que vale a pena? Será que vale a pena obedecer? Será que vale a pena caminhar em retidão? Será que vale a pena ser diferente? Se a gente pensar bem, a nossa natureza carnal, ela vai levar a gente a querer também desistir do propósito de servir a Deus. E eu acredito que com Noé também não foi diferente. Mas ele se manteve de pé, obedecendo e vivendo a vontade de Deus. E por isso Deus nota uma diferença no comportamento de Noé. Porque ele perseverou e a sua permanência na justiça, na retidão, no agrado a Deus, salvou a sua vida e a vida das pessoas da sua família. O que eu quero dizer para nós, que não importa aonde nós estamos vivendo, não importa onde nós estamos, porque os olhos do Senhor, Ele estão acampados em todos os lugares. Os olhos do Senhor chegam a lugares que a gente menos imagina. E não importa o quão difícil seja o ambiente onde nós estamos vivendo, porque Noé viveu naquela época, e talvez tenha sido a época mais cheia de maldade, mais cheia de pessoas ingratas, mais cheia de pessoas desobedientes, mais cheia de pessoas perversas, mais cheia de pessoas orgulhosas, pessimistas e tantas coisas que a gente consegue colocar nomes hoje. Porque ninguém queria saber de andar com o Senhor. Ninguém queria saber de viver a vontade do nosso Deus. As pessoas, elas adoravam ídolos e buscavam seus próprios prazeres, buscavam as suas próprias formas de viver, seus pecados. Os vizinhos de Noé, como eu disse, eram maldosos, tinham um pensamento... Nossa, se a gente começar a pensar aqui, o que uma pessoa maldosa faz, o que uma pessoa maldosa pensa. E aí você
vai analisar, eu vou ali, tem gente ruim, eu vou ali, tem outra gente ruim, eu vou no mercado, tem gente ruim, eu vou na loja, tem gente ruim, eu vou, todos os lugares era cheio de gente ruins. Mas o que Deus estava vendo em Noé era uma vida diferenciada. Trazendo para nós, o que nós podemos tirar dessa lição? O que nós podemos tirar como reflexão para os nossos dias? Talvez nós também estejamos cercados de pessoas maldosas. Talvez nós estejamos lutando para viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida sincera. Talvez nós estejamos simplesmente só preocupados em agradar a Deus, em viver a vontade de Deus e ser justo com as pessoas, ser justo em nossas atitudes. Talvez as pessoas com que nós temos contato no dia a dia não tenha nenhuma preocupação com Deus, não tenha nenhuma vontade de viver a vontade de Deus. Talvez as pessoas que nós estamos convivendo, o ambiente que estamos convivendo, o meio em que estamos convivendo, as pessoas queiram nos influenciar a deixar a viver a vontade de Deus. Talvez no ambiente em que estamos vivendo está tão cheio de pessoas doentes, doentes na alma, doentes no espírito, doentes ou com todos os tipos de doença, e querem também nos sufocar e nos deixar doentes. Talvez a gente pode pensar que será que Deus está ouvindo mesmo? Será que Deus está me vendo mesmo? Será que Deus quer caminhar comigo mesmo? Será que Deus ele se importa comigo mesmo? Falei muito isso ontem na igreja. Será que Deus entende mesmo as minhas necessidades? Será que Deus sabe mesmo as verdades que há dentro de mim? Pois bem, Deus sabe. Deus ele é justo, Deus é sincero, Deus ele é fiel, Deus ele é o grandão da Galileia, ele é Deus. E o que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é encontrar em Deus a garantia que Noé encontrou. Porque diz assim, ó, e eu quero ler aqui, ó. Encontre garantias na vida de Noé. Deus está olhando para você do mesmo modo que observou a Noé. Deus vai procurar você sempre no meio da multidão. E o mais interessante que quando Deus está a nos procurar, a nos ver, a encontrar um coração solidário, um coração obediente, uma vida dedicada, uma vida honesta, uma vida sincera, eu falo que Deus ele é justo. E ele é tão justo e verdadeiro que as bênçãos dele não têm fim. E as bênçãos dele não têm explicação. Pensa nisso. Ele quer abençoar a cada um de nós. Ele quer abençoar a nossa família. Do mesmo jeito que ele abençoou a vida, cuidou da família, cuidou de tudo aquilo em que Noé tinha como propriedade. Como tem sido o seu caminhar? Como tem sido a sua vida diária com Deus? Será que Deus consegue encontrar você no meio da multidão e se agradar com o seu comportamento, com a sua vida, com o seu estilo de viver? Pensa sobre isso.
Deus se importa com você. Ainda que você esteja na multidão, não seja como a multidão. Seja a diferença no meio da multidão. Deus abençoe. Hoje é sexta-feira. Amanhã tem podcast. E vai ser bênção estar com você. Deus abençoe. Pegue esse link aqui dessa reflexão e compartilhe com alguém. Seja a diferença no meio da multidão. Tchau.